CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Tá ligado? Memórias de um suicida, agora tá. Então, de novo, bom dia aos nossos ouvintes. Hoje, dia 15 de maio de 2022, estudaremos o livro Memória de um Suicida, através da médium Ivone do Amaral Pereira e o espírito, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Vamos ler o Evangelho antes, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Transmissão da riqueza, item 15. O princípio, segundo o qual o homem é apenas o depositário da riqueza, de que Deus lhe permite desfrutar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Resposta: o homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante sua vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutá-la. É assim que vemos se desmoronarem fortunas que pareciam as mais solidamente estabelecidas. A vontade do homem de manter sua fortuna em sua linha de descendência é, portanto, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, visto que Deus o retirará quando julgar conveniente. Então, meus amigos, meus irmãos, unamos os nossos pensamentos em direção a Jesus Cristo, o nosso médico, o nosso mestre, o nosso irmão maior, para que ele interceda junto a Deus, a fim de que possamos ter esses momentos, essa hora de estudo, na segurança de Deus, na sua segurança, na paz, na harmonia superior, atendendo às nossas necessidades, quando Ele se faz presente, através dos guias, diretores da nossa casa. Rogamos a Deus que durante esses estudos possamos todos ter as nossas dores aplacadas, diminuídas e a luz da esperança acesa para um futuro promissor. Que esses irmãos que aqui vêm ou que nos escutam à distância, suicidas que são, não percam a esperança e que Jesus ajude a todos. Em nome, então, da direção espiritual da nossa casa, em nome do irmão Teócrito, de Maria de Nazaré, em nome da Dona Ivone, do nosso Camilo, que escreve a história, de Leon Denis, em nome de Kardec, em teu nome, Jesus, em nome do amor, em nome do nosso amor, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Página 240, não é? Não, desculpa. 180. É que na sexta-feira que está na 240. Página 180. Aqui. Ó, tudo bem. Eu vou voltar aqui um pouquinho só um pouquinho. Semana passada nós voltamos quase tudo, mas esse pedacinho aqui, porque eles eles foram reunidos, não foi isso?
pelo irmão Teócrito e dizendo que eles tiveram alta hospitalar. Não foi isso semana passada? Eu tenho que parar um pouquinho para pensar, porque está na cabeça o de estudo de sexta, que eu estou em outro patamar, tá mais na frente um pouquinho. Então, eles tiveram alta hospitalar. E irmão Teócrito está dizendo para eles que eles são livres, né? Podem até reencarnar, não é isso? Mas ele aconselha que fiquem ali se fortalecendo através dos estudos, da iniciação espírita, para que voltem fortalecido para a vitória que os aguarda. Então, se eu vou voltar um pouquinho, eu sei que a gente voltou muito semana passada, eu vou voltar um parágrafo que está na página anterior, na 179, porque serve para a gente. Quando eu digo serve para a gente, serve em primeiro lugar para mim, porque quando eu leio, eu fico maturando isso dentro de mim. Então, eu estou sempre junto de vocês, no mesmo patamar, no mesmo nível de lutas interiores. Quando ele diz, há milênios que vindes reencarnando na terra e até agora, de tão preciosos tesouros nela depositados, pela inestimáveis bondades do céu, jamais cogistastes de vos servir. Acharam? Vocês já pararam para pensar isso? Você sabe que eu fui para casa pensando, e aqui, quando bati o olho, eu pensei novamente, nós estamos nessa aqui há milênios, indo e vindo. Anteriormente, no capítulo anterior, ou no parágrafo anterior, ele disse que encontraríamos na terra um tesouro que Jesus Cristo trouxe, mas a gente passa indiferente nesse tesouro. Eu digo assim, que a gente amassa barro, eu gosto dessa expressão, mas ontem eu ouvi um colega falando, ele ele usou uma outra expressão que eu achei interessante. Ele falou cavar buraco. Ele vai ver o homem jovem cavando buraco para fazer a obra, e ele já com seus 60 anos de idade continuava cavando buraco. Por vários motivos, né? Não foi à frente. Ele vai morrer cavando buraco. E vai cavar até aguentar. Aí, esses profissionais trabalham muito duro, muito pesado. Há 60 anos a idade pesa. Para mim pesa. Imagine para eles um trabalho duro. Mas o que ele fez para não cavar mais buraco? A gente, na verdade, continua cavando buraco. Então, para não estragar a imagem de ninguém, pisando no barro. Você pisa no barro, ele vai para o lado, né? Pss, pss, aquela massa para o lado. Eu já morei em estrada, a rua onde eu morava, eu era criança, era de barro. Era tudo de barro lá em Nilópolis, quando eu morei lá. E eu ia para a escola, andava uns 40 minutos a pé. Quando chovia, era uma maravilha, né? Era uma maravilha, mas era barro. Quase não tinha carro, era raro. Passava às vezes uma carroça, que a gente parava para a carroça ir embora. Como o mundo caminhou rápido, né? Rápido. Era tudo barro. Tinha carro, mas era pouco. Um caminhão de entrega. Isso aqui em Nilópolis, na cidade, no estado do Rio de Janeiro, né? Ali não é cidade do Rio, é o estado do Rio. Tempo bom, tenho boas lembranças de Nilópolis. Pobreza, porém, uma vida sem grandes problemas. Então a gente fica amassando o barro há milênios. Aí eu lembro que André Luiz também falou isso para a gente. No livro Antes do Missionários da Luz, que a gente está estudando, é o Mensageiros. Nos Mensageiros. Há milênios que a gente vai e volta. A Dona Ivone usou numa mensagem para a gente aqui essa semana, que a gente era para ter lido ali, não deu. A gente vai ler amanhã aqui no nosso comp de manhã. Que de 1 milhão, um desperta. De 1 milhão, um desperta. É muito, muito pouca coisa. Tomara que tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6.
De 6 milhões, os 6 despertem aqui, né? E quem está nos ouvindo, a gente aumenta mais 1 milhão. Então vamos lá. Mas há milênios que vindes reencarnando na Terra, e até agora de tão preciosos tesouros nela depositados, pelas inestimáveis bondades do céu, jamais cogistastes de vos servir. Por que isso, hein? Porque a gente que chega aqui esquece e quer os bens materiais. Sempre a matéria sobrepujando o que é do espírito. Sempre, sempre. O poder, o dinheiro, os prazeres da vida. E se a gente der uma olhada rápido, se não analisar com profundidade, parece que a sociedade retrocedeu. Tal o momento do prazer em que vivemos. Por eles haveis passado indiferentemente, sem lhes examinar sequer o valor devido, sendo de temer que, se partirdes daqui sem as habilidades que lá na terra também poderia escolher, continueis debatendo-vos no mesmo círculo vicioso em que vindes permanecendo. Pois sois fracos, não sabeis resistir às tentações do próprio orgulho e necessitais de forças para recomeçar a caminhada. Exatamente isso. Se a gente passa indiferente, eu vou falar da minha intimidade. Eu confesso para vocês, eu não caio muitas vezes, né, o pensamento, a gente luta com um pensamento, porque eu me lembro da doutrina, eu de imediato jogo o pensamento para cá. E a minha responsabilidade com o trabalho. Como é que os guias vão me olhar? Olha como esse tesouro, que é a doutrina espírita, que fala a verdade da vida, que nós somos espíritas, como nos segura. Se você estiver desgostoso da vida e pensar assim, vou acabar com tudo. Opa, eu aprendi, eu tenho certeza que a vida continua, eu não vou acabar. Então eu não vou fazer isso. Olha como é que a vida, como a doutrina espírita, esses tesouros nos ajudam. Até que um dia, ô Luiz, a gente não vai ter mais essa luta íntima. Um dia, a gente vai caminhar tranquilamente entre as dores do mundo. Porque as paixões inferiores não vão fazer mais parte de você. Não vai ser preciso você buscar essa felicidade utópica nos prazeres inferiores. Porque nós somos cercados desses prazeres, desses convites o tempo todo. Quer ver uma coisa? Eu tinha que resolver um problema, eu tinha que dar uma resposta para uma outra pessoa. O Guilherme pediu para eu, coisa tranquila, para eu depositar um dinheiro na conta, que ele ia comprar aqui o banner aqui para nossa casa. E eu não coloquei. Eu esqueci completamente. Eu dormi, acordei de manhã, estava sentado, quando eu peguei o celular, eu falei assim, o dinheiro do Guilherme. Guilherme deve estar aflito, porque eu pedi para ele passar a conta, o Pix, ele deve estar aflito. Vou fazer isso aqui agora. Aí o telefone na minha mão começou a tocar. Quem era? O Guilherme. Eu peguei o pensamento dele. Foi isso. Ele pensou, ele dirigiu o pensamento e eu peguei. Eu não, isso acontece com todos nós. Eu não decifrei assim. O Guilherme está pensando em mim, vai ligar para mim agora. Então eu vou não foi isso. Não é isso que você faz. Ele pensou, você registra e ele ligou naquele momento. Aí eu fiquei rindo, falei, a intuição não está muito ruim não, a gente está pegando o pensamento dos outros. Mas esse foi um pensamento que não tinha nada demais. E os pensamentos que chegam a você que não são bons pensamentos?
que são sugestões para o mal. E que se te pegar desprevenido, você escorrega. É assim que os viciados lutam contra o vício. Você vê o tratamento, você tem o tratamento, ele tem o tratamento, se interna, fica lá 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses quando a gente vê. Aí o médico dá alta. Ele vem para a rua, os amigos espirituais, os amigos antigos, né? Os falsos amigos, vão embora. Aí vai na cabeça dele, ele pode ou não cair, pode ou não. Então, precisaria de um tratamento médico e de um tratamento espiritual para ele vencer. São as sugestões. Senão, você cai nessa esparrela aqui, de ir e vir há milênios sem sair do lugar. Porque somos fracos. Aí ele disse aqui: dentre tantos que convosco aqui ingressaram há 3 anos, muitos continuam em condições absolutamente de nada poderem, por enquanto, tentar. Esses estavam em condições melhores, mas já estavam lá 3 anos internados, há 3 anos que eles estavam internados, e eram fracos. E os outros não tinham sequer condições de estar ali. Por quê? Porquanto tentar. Alguns presos a recordações das paixões absorventes. Olha aí, Luiz. As paixões absorventes. Endurecidos no erro das descrenças e do desânimo. Completamente incapacitado, moral e mentalmente, para os serviços do progresso normal. Requererão ainda a tolerância e a caridade do amor santo de Maria, que tanto se compadece dos desgraçados, como mãe modelar que é. Então eles não conseguem, eles estão presos ainda às paixões inferiores. Presos às paixões inferiores. Como muito de nós, né, que não nos suicidamos, mas continuamos presos a essas paixões. E isso leva para o suicídio. Fala, Luiz. A gente pode pensar, me ver agora aqui a mente, que um centro espírita é como se fosse uma torre de vigia. Porque as pessoas vêm, ficam 1, 2, 3 anos e tem o mesmo processo, porque é idêntico, né? Exatamente. Exatamente. E outra coisa, e essa luta que a gente tem, ela é saudável. Ela não é uma luta inglória, não. Ela é uma luta saudável. Porque você já despertou e você já sabe o que deve e o que não deve fazer. A gente está na fase que Paulo de Tarso se encontrou no início. O nosso caminhar é chegar onde Paulo de Tarso chegou no fim do apostolado. Então, no início, o que ele dizia? Senhor, porque tudo aquilo que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, isso eu faço. É a luta do homem velho com o homem novo. Nós estamos nessa fase de luta, né, do homem velho com o homem novo. Isso é saudável. Porque antes dessa fase, a gente se locupletava com as paixões. Metia o pé na jaca, como diz hoje aí. Não, bobagem. Que mané espírito, nada. Que a vida é aqui agora, vamos viver, o mundo é dos vivos. Meu sogro dizia isso. O mundo é dos vivos. Ele tinha umas frases prontas, que eu achava engraçado. O mundo é dos vivos. Outra que ele falava, quem procura acha. O senhor tem que ir para o médico. Ele com 90 anos não ia ao médico. Era um problema. Quem procura acha. O mundo é dos vivos. Então você pensa assim, você vai meter o pé na jaca. Meter o pé na jaca. E tudo hoje
e te estimula isso. Nós estamos num momento muito delicado da nossa existência, porque tudo estimula a você trabalhar os sentidos, os vícios, as paixões inferiores. Eu vim com o carro de manhã ontem, não à tarde para dar aula, quinta-feira ou sexta-feira, não sei. Hoje é domingo, foi quinta ou quarta. As crianças saindo, jovenzinhos saindo da escola pública, mas as meninas com short. E eu falei, porque eu parei no sinal, elas atravessaram na frente. Falei, essas garotas foram para a escola desse jeito. E a professora deixou, o professor deixou, o diretor deixou. Mas há uma inversão de valores, porque se o diretor falar, vai o repórter, vai... Então, eu finjo que não vejo, eu deixo para lá. É o incentivo à sensualidade. Aí como nós vemos aqui, vem as meninas aqui com 14 anos grávida. Quando vem grávida com 20, já fez 5, 6 abortos. Então, a gente está num momento de um teste muito grande, porque nós estamos, a gente já sabe qual é o caminho e ainda a gente não corre esse caminho tranquilamente. Vocês imaginam Jesus no caminho? Para ele era tranquilo, isso não fazia parte dele. Paulo, no final, o que ele dizia? Não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Caminhada tranquila. Podia acontecer o que acontecesse. Chover, trovoada, aquele... Eurípides Bassanufo. Chico, trazer pertinho, estava no caminho. Então a gente tem que prestar muita atenção. Aí a velha recomendação, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Vigiai e orai, vigiai e orai. Então, da mesma forma que o pensamento comum chegou a gente, chega tudo quanto é tipo de pensamento. Outros deverão, ao contrário, reencarnar imediatamente, a fim de corrigirem distúrbios gravíssimos que em seus corpos astrais permanecem como resultantes da violência do choque recebido com a morte voluntária. Poxa, que dor, hein? Que dor. Reencarnar do jeito que está, sem que se encarnem para corrigir tais distúrbios, que lhes obscurecem até a razão, nada poderão tentar, nem mesmo a repetição do drama que os levou ao ato execrável. Drama que fatalmente será vivido novamente, pois que era um resgate de crimes praticados em existências pretéritas, quando não consequências de desvios atuais, pelos quais se tornaram responsáveis perante a grande lei, e aos quais se quiseram furtar pelo suicídio, aos quais também terão que cobrir, porque assim o exigirá a consciência deles próprios, desarmonizada e aviltada perante a si mesma. São estes aqueles mesmos cujo gênero de suicídio muito violento exorbitou a possibilidade de alívio por meio da terapêutica psíquica em vós outros aplicada, e os quais conheceis bastante para que se torne necessário enunciá-los. O gênero de suicídio influencia muito. O gênero de suicídio. Nós citamos um amigo que cortou lá os tirantes do paraquedas. Que morte violentíssima. Né? A gente ora sempre por ele, porque já vai lá há mais de 30 anos ou 40 anos por aí, e a gente não sabe aonde e como está esse espírito. Então a gente roga a Jesus por ele. Como fica o espírito que se enrola num monte de dinamite e se explode no meio de uma multidão, até em portas de hospital?
ou em festas onde estão jovens se divertindo e matam centenas de pessoas. Olha o que fica na economia desse espírito, o estrago que ele faz no seu corpo espiritual e o estrago que ele faz em redor de si, com os homicídios. Ignorância, pura ignorância. E o que é pior, muitos deles fazem isso pensando na satisfação de uma paixão ao entrar no mundo espiritual. Logo ele sabe que é imortal. Olha como agrava ainda mais a situação. Ele sabe que é imortal, vai fazer aquilo e ele vai encontrar lá 70 virgens esperando por ele. Ainda quer as virgens ainda, hein? Arrebenta com a vida de todo mundo. Então, olha como a nossa sociedade está doente. Doente. Porque não tem Deus no coração. Porque só busca os valores materiais. Você não está mais feliz aqui? Está começando a pensar diferente um pouco, não é? Pois é. Eu vejo assim, hoje, eu tenho a impressão que a gente está no ano 2000 de Cristo, porque eu vejo as mesmas coisas acontecendo. Tipo assim, nós temos um imperador que faz o que quer, que manda, nós temos aquelas pessoas que só querem farra, nós temos a perseguição do cristianismo, que nós estamos numa perseguição mesmo. Eu sinto como se eu falo o espiral, que o espiral está ali ainda naquele mesmo patamar e nós vamos passar por aquelas turbulências, só não vamos ter uma arena que vamos ser jogados para o leão comer, mas eu sinto que nós estamos ali, naquele ciclo, eu não sei. Mas na arena não era só o leão que comia, tinham aqueles que eram colocados e serviam de tochas humanas, eram mortos cruelmente. Em alguns países já acontece isso hoje, porque é cristão, é preso e é morto. Aí ele continua aqui. O estágio na matéria longo, proveitoso, será como se percebe a terapêutica urgente de excelência comprovada, visto que corrigirá a desordem vibratória por arrefecer a intensidade e ardência da mesma, tornando o espírito, após tão alucinante parêntese, a lucidez propícia à nova etapa, preocupando-se só então com as experiências de reabilitação, pois já se encontrará em estado de fazê-lo com tendências para a vitória. Quanta dor, minha gente, quanta dor. O suicídio não é solução, definitivamente. Alguma coisa, Luiz? Nesse parágrafo ele fala de prova e expiação. Quando ele fala do retorno e só na Terra ele pode reaver, é que ele só pode expiar na Terra. Na Terra, no corpo. Pode ser em outro planeta, desde que tenha corpo físico. Porque vai chegar um momento que não vai ter mais como expiar isso aqui na Terra. Se acontecer ainda de ter alguns casos, terão que ir para outro lugar. Porque o corpo, como ele disse, vai arrefecer, vai esfriar, a ardência. Então ele precisa de um corpo para ele esquecer o passado e se recompor para poder continuar a caminhada. Aí você vê quanto tempo isso vai levar. Quanto tempo? Se alguns estão inconscientes, como a gente vê espíritos sendo resgatados depois de milênios de antros, porque lá estavam revoltados. Então, quanto tempo, quantos milênios? A gente já não sabe mais a noção. As pessoas perderam a noção. Gente aqui na casa, jovenzinhos aqui, querendo se matar, que os pais trazem.
é de uma quantidade imensa. Toda semana, principalmente quarta-feira. 3, 4 casos, toda semana. Que tentou ou que está pensando. Fora os casos que já aconteceu, que os parentes vêm buscar consolo. Newton, quando ele fala que a fim de corrigirem distúrbios gravíssimos que em seus corpos astrais permanecem como resultante da violência, está falando do perispírito. Do perispírito. Do perispírito. Lendo ali o livro Recordações da Mediunidade, da nossa Ivone querida, ela ficou 2 meses em coma, 2 meses em coma. Não morreu sem se alimentar, não morreu porque amigos levavam comida e davam um alimento artificial a ela. E quando ela recobrou os sentidos, 2 meses depois, ela lembrava de tudo o que aconteceu, de tudo. Tudo o que aconteceu, e ela contou parte, ela falou assim, não vou poder contar tudo, vocês me perdoem, vou contar parte do que eu vi, do que aconteceu comigo. Mas o que interessa aqui é que o estado dela não tem explicação, não tem nos códigos espíritas, e ela mesmo não sabia dizer que fenômeno era aquele, porque o corpo estava ali, ela teve toda uma experiência, uma recordação, então não era catalepsia, não era estado letárgico, não era um estado sonambúlico, não era incorporação, não era classificado em nenhuma dessas situações, porque ela lembrava de tudo e ela não sabia o que era. E ela diz assim, isso ocorreu, no finalzinho ela diz que ela vê o perispírito bem junto do corpo, ela está vendo, ela está deitada, e os médicos ali trabalhando nas tessituras do seu perispírito, no coração, aonde era o ponto fraco dela, porque foi ali que ela atingiu com o suicídio, porque ela magoou muita gente. E ela diz assim, esse fenômeno que eu posso dizer que foi o resultado de um traumatismo ocasionado pelo suicídio no meu corpo espiritual. Entendeu? Um traumatismo ocorrido no último suicídio que eu cometi, e que é o traumatismo no meu corpo perispiritual. Esse choque que eu disse, não sei se estava certo, um choque anímico, para explicar algumas coisas, alguma mediunidade na Dona Ivone, ela diz que é esse choque no perispírito, que eu dei esse nome, choque anímico, que é da própria alma, pela violência do suicídio. Então é no perispírito, Luiz, é no perispírito. Vamos lá. Como vedes, meus caros amigos, 1 século, 2 séculos, talvez ainda mais, e o suicida estará sorvendo o fel da consciência espantosa do seu ato de desrespeito à lei do grande Criador e de todas as coisas. Olha só, ela colocou 1 século, 2 séculos, ainda mais. A partir do momento que ele for começar o resgate. Tá? Não está falando até onde, quando ele, fora o tempo que ele levou para ser resgatado, o tempo que ele levou em tratamento, fora isso. Olha quanto tempo para poder se equilibrar novamente.
Como vedes, meus caros amigos, 1 século, 2 séculos, talvez ainda mais, e o suicida estará sorvendo o fel da consequência espantosa do seu ato de desrespeito à lei do grande Criador de todas as coisas. Ouvíamos atentamente, curiosos e pávidos, ante a perspectiva do futuro, incapazes de precisá-lo. Desculpa. Começa a doer a garganta. Ouvíamos atentamente, curiosos e pávidos, ante a perspectiva do futuro, incapazes de precisá-lo. Obrigado. Ela sempre traz a bolinha aqui para mim. Eu é que tenho que lembrar de comprar uma para mim. Peguei uma aqui. Obrigado, tá? Ó, vamos de novo. Ouvíamos atentamente, curiosos e pávidos, ante a perspectiva do futuro, incapazes de precisá-lo, temerosos da gravidade da falta em que incorrêramos, a qual nos sabia a alma tão ou mais acrimente que uma condenação ao patíbulo, penalizá-los ao compreendermos a necessidade de deixarmos aquele caridoso abrigo a cuja sombra, se não encontráramos a satisfação porque suspirávamos. Quer dizer, ali estavam protegidos, amparados, sustentados. Olha como fica claro o que é a prova para o espírito. Ó, estudou, agora vai. É você sozinho. Vai. Aí tem medo. Caramba, eu vou passar por isso, aí a lei circular. Vai passar pela mesma situação que fez você se matar. Está contigo, vai lá. Eles, como já faliu, teme. Eu tenho certeza que eu sorvi esse sentimento do suicídio, algo praticado em torno de uns 300 anos atrás. Ainda repercute aqui na alma. Repercute. Por isso a vigilância, a necessidade da vigilância. E merecedores que éramos dela, né, desse aconchego. No entanto, adquiríramos o mais precioso bem, a que o espírito delinquente poderá aspirar para lhe servir de promissor farol nas estradas, onde se assentará o seu calvário de expiações. Abnegados irmãos, amigos tutelares fiéis aos elevados princípios cristãos do amor e da fraternidade. Continuou, porém, Teócrito, satisfeito por perceber nossa atitude mental, que solicitava conselho fraterno. Chegou, olha que beleza, a oportunidade de visitardes a terra. Caramba, hein? Que alegria! Imagine você estar longe e vai ver seus familiares. Chegou a oportunidade de visitardes a terra, como tanto desejais. Forneceremos guardiães e meios seguros de transporte, visto que sois inexperientes e continuais ligados à legião, porquanto não demos por terminado o concurso que devemos prestar à causa da vossa reabilitação. Uma vez chegados à crosta terrestre,
convém reflitais com a máxima prudência, orando e vigiando, como aconselharia nosso divino modelo, isto é, raciocinando claramente as inspirações do dever, da moral, do bem, e não vos deixando arrebatar por antigos desejos e seduções pelas vaidades, pela ociosidade tão comum nas baixas regiões do planeta. Olha, pois é. Então vamos devagarinho aqui de novo. Alegria de voltar à Terra, como tanto eles queriam. Lembram do Jerônimo? Agora dá para ver, e como Jerônimo foi precipitado, no momento deu, e agora mais ainda. E como a gente tem que ter paciência, os espíritos têm que ter paciência e nós também temos que ter paciência. Nós somos ansiosos, temos que ter paciência. Então vamos lá. Forneceremos guardiães. No outro dia eu estava aqui, anjo guardião, tudo bem. Anjos guardiães ou anjos guardiões? Português é difícil, né? Ônibus não. Anjos guardiães. Em meios seguros de transporte, visto que sois inexperientes. Quer dizer, eles não iam sozinhos, iam ser transportados e teriam segurança. Continuais ligados à legião, porquanto não demos por terminado o concurso que devemos emprestar à causa da vossa reabilitação. Uma vez chegados à crosta terrestre, convém reflitais com a máxima prudência. Orai e vigiai, né? É igual o canja de galinha. Orai e vigiai. Vocês estão vendo que é para o espírito desencarnado e o encarnado. O espírito desencarnado, gente, eu repito isso toda hora aqui, ele só não tem o corpo. Ele é gente como a gente. Pensa, sente, cai em tentação, tem paixão. Se não vigiar, se não orar, cai. 3 anos de estudo e de trabalho, vigie e orai, como aconselharia o divino modelo, isto é, raciocinando claramente as inspirações do dever. Olha aí. É o que a gente faz com o que a gente já conhece aqui. Eu tenho um dever a cumprir, eu não posso mais fazer isso. Então, inspiração do dever, da moral, do bem, e não vos deixando arrebatar por antigos desejos e seduções, pelas vaidades, pela ociosidade tão comum nas baixas regiões do planeta. Aí o espírito vem para cá e encontra tudo que a gente tem aqui na Terra de facilidade. E como espírito ele vai ter já uma visão mais ampla. E eu gostava tanto daquilo ali. Como é bom, que saudade, meu Deus. Aí o português, né? Meu vinhozinho querido, tá ali o Luiz que gosta de um vinho. Aí vai, entra por ali, o caminho de volta vai ser mais doloroso ainda. Então ele tem que estar vigilante, ele tem que dizer, não, estou fora, não vou para ali não. Então nas regiões baixas da Terra, onde o prazer, onde as paixões são coisas comuns, a vontade, ele vai ficar ali. Eu acho que é mais difícil. É mais difícil, eu acho que é também. Vida do espírito não é mole não. Por isso, nos lugares de trabalho como esses aqui, eles têm muito trabalho, eles não param. Muito trabalho. Não tem tempo de ficar ocioso. Trabalho, muito trabalho. Para não cair nas tentações do mundo. Fala, Luiz. Nessa segunda linha do parágrafo, ele fala assim:
visto que sois inexperientes e continuais ligados à legião, como aqui o espírita, o médium, está ligado à casa. Sim. Então, a casa oferece proteção, mesmo que eles não saibam, não peçam ou não entendam. Assim como lá eles ofereceram essas legiões, né? E nós temos que fazer por onde receber essa proteção, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Você tem a proteção, o médium está ligado à casa, mas se você abrir brecha, o que eles vão poder fazer? Entenderam? Arbítrio. Então vamos continuar um pouquinho mais. Advertimo-vos de que vos darei mal se preferirdes permanecer na terra, olvidando vossos amigos desta colônia, que é esquecendo os conselhos que os amigos estão dando. Vocês vão se dar mal. O aconchego fraternal e cristão que aqui desfrutais. Mesma coisa para a gente, mesma coisa. Se a gente esquecer o que a gente está aprendendo aqui, se a gente esquecer o que a gente está falando aqui, aquilo ali é para os outros. Aquilo ali eu falo lá, mas eu vou fazer diferente. Eu vou me dar mal. Porfiai por não perderdes o desejo de voltar com os dedicados acompanhantes que vos servirão. Se voltardes a este lar, que temporariamente será o único verdadeiro a que pertenceis, entregando-vos de boa mente a direção maternal de nossa augusta proteção, ser-vos-á facultado ingresso em outro departamento deste instituto, melhor dotado do que o da vigilância e o hospital, e para o qual subireis, não para desfrutar alegrias e venturas a que não tendes direito ainda, porquanto não as conquistastes, mas em busca de habilitações para os prélios do progresso que cumpre atinjas. Olha que momento bom na vida deles, mas quanta responsabilidade. Está começando, olha aí a responsabilidade de vocês. Vocês vão à terra, vigiem, não esqueçam os nossos conselhos, que vocês não queiram ficar por lá, eles podiam se perder. Que voltem com esses mesmos guias para cá, passado isso daí, vocês vão para um outro estágio aqui. Não é que vocês mereçam coisas grandiosas, não, vocês não conquistaram isso, mas vocês vão sair daqui da aula do hospital, do manicômio, e vocês vão ingressar em outros departamentos, né, para estudar, para se fortalecer para uma futura reencarnação. Então, ao mesmo tempo que deu uma liberdade para eles, mostrou a responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Olha a responsabilidade de um pedreiro, olha a responsabilidade do chefe da nação. Ambos têm responsabilidade, mas do chefe de uma nação é muito maior. Ele tem muito mais responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Vocês vão à terra, vocês querem visitar os parentes, ver o lugar, tudo bem, mas fiquem espertos. Antes de demandardes a terra, sois convidados a uma visita de instrução aos departamentos que compõem os primeiros planos do nosso instituto. Nada perdereis com os esclarecimentos que poderão ser fornecidos pela vigilância. Assim também as dependências do departamento hospitalar, isto é, o isolamento, o manicômio e ainda o departamento de reencarnação e suas interessantes sessões que muito de perto vos interessarão. Vamos ver isso aqui, sabe que eu dei uma voada? Antes de demandardes a terra, sois convidados a uma visita de instrução aos departamentos que compõem os primeiros planos do nosso instituto.
Nada perdereis com os esclarecimentos que poderão ser fornecidos pela vigilância. Assim também, as dependências do departamento hospitalar, isto é, o isolamento, o manicômio e ainda o departamento de reencarnação e suas interessantes sessões que muito de perto vos interessarão. Eles vão fazer uma visita ali em outros departamentos da colônia, que eles vão achar interessante, antes de vir para a Terra. Pois a verdade é que não deveis rever a pátria terrena sem os conhecimentos que nossos departamentos fornecerão. Estareis mais fortes para resistir às lembranças das antigas seduções. Convém, todavia, não conserveis ilusões quanto ao que vos aguarda nessa peregrinação pela terra. Lembrai-vos de Jerônimo. Todo mundo feliz para vir à terra, mas cuidado, olha o que aconteceu com Jerônimo. Está bem claro aqui o exemplo de Jerônimo. Há muitos anos, já que deixastes os despojos carnais na lama do sepulcro, há muitos anos que já que deixastes os despojos carnais na lama do sepulcro, muitos de vós já foram olvidados por aqueles a quem magoaram com suicídio. Vocês não vão encontrar tempo bom lá não, hein? Vocês vão chegar lá, ó, muita gente já esqueceu até de vocês, vocês magoaram, machucou, então não vão se decepcionar. Lembra do André Luiz, quando voltou à Terra? Feliz da vida, foi para o lar deles, Zulmira, minha... Ninguém estava nem aí. Até o retrato que estava lá foi tirado, tudo mudado. Ninguém lembrava dele, não podia nem falar o nome dele. Uma menina, uma das suas filhas só que lembrava. Quando ele chegou perto, ela falou, por onde andará meu pai, né? Como é que está meu pai? Que meu pai, e de imediato, ela é chamada a atenção pela mãe. Não fale do seu pai. Não fale do seu pai nessa casa, acabou. Pô, ele cheio de amor para dar. Quando ele sobe, encontra um outro homem deitado na cama, que era a cama de casal dele e da sua esposa. E deu uma recuada. E agora? Ele se preparou 2 ou 3 anos lá no mundo espiritual, 2 anos de preparação, trabalhando incansavelmente nas câmeras. E Narcisa, a enfermeira, o alertou. Cuidado, porque eles já sabiam de tudo. Era a prova dele. Vai. E lá estava tudo certinho lá. Isso aqui, Deus existe, eu sou espírito imortal, é o bem, Jesus, o caminho. Pô, legal, estou bem, estou preparado. Ele não imaginava a prova. Quando ele vem, encontra essa situação. A mulher casada com outro, e ele ainda foi obrigado a ajudar o outro, né? A filha, os filhos, ninguém falava mais nele, mas ele teve uma vitória. Ele ajudou o que estava ali, rezou, orou, pediu. Olha aí, a tentação, que ele ficou tentado a se revoltar. Ele teve até um lampejo de revolta. Mas não, meu Deus, me ajuda, por favor. Foi recebido, teve lá uma festa, vou colocar aqui. Ele fala outro nome que eu não me recordo. Cidadão de nosso lar. Ele recebeu esse título de cidadão do nosso lar, porque ele viu a situação e venceu. O ciúme não tomou conta dele, a ponto dele, claro que ele teve ciúme no momento, sentiu muito, mas conseguiu vencer aquilo e retorna feliz para nosso lar. Aí vem a experiência dele lá todinha. O mesmo aconteceu com Jerônimo. Só que com Jerônimo ainda foi mais doloroso ainda, que quando ele chegou aqui, a mulher estava se prostituindo com a filha, obrigando a filha novinha a se prostituir, o filho estava preso, a outra subjugada lá por um marido violento, e
Chega de ver, ainda tinha mais um filho para ver, ou dois lá. Não, volta. Jerônimo voltou. Então eles não iam encontrar tempo bom. Então isso para o espírito é o momento dele, ó, vai. É uma prova muito grande. O nosso momento que estamos aqui encarnado é o mesmo, vai. Aprendemos lá, viemos para cá. Muitos de nós esquecem ou não quer lembrar, porque a matéria é mais atraente. Os prazeres da carne são mais atraentes e a gente deixa de cumprir com o nosso dever. Quando retornarmos, lágrimas e ranger de dentes, né? Muitas vezes. Fala, Luiz. Essa passagem do André Luiz que você citou também nos lembra, nos remete o que a doutrina fala do apego, né? Porque a gente não se apega só aos bens materiais. A gente tem a tendência a deixar a gente pensar que alguém me pertence. Ela é minha esposa, meu marido, meu filho. E na realidade não é. Não é isso que acontece. Por isso que são esses dissabores que acontecem, né? A diferença entre o verdadeiro amor e a paixão. É isso aí. É isso aí. Mas a minha ainda é minha mulher, viu, Luiz? Vamos lá. Mais um pouquinho. Onde é que a gente... Qual é a página? E virei aqui a minha página. 182. Se não aqui, né? Se não completamente, pelo menos o bastante para se terem desinteressado pela sorte do ingrato, que não trepidou feri-los com tão acerbo desgosto. É envolvido nas efervescências da vida material, o homem tudo esquece com facilidade. Não julgueis, portanto, encontrar alegrias nessa peregrinação. Tá? Não julgueis. O homem é ingrato, ele esquece. Vocês não vão ficar felizes lá na terra. Aliás, a terra jamais concedeu dádivas compensadoras àquele que, sabendo ser descendente de uma centelha divina, procura marchar para Deus, empolgado pelas alegrias celestes que o espreitam. Sentimos-nos, porém, despreocupados quanto a tais particularidades. Convosco não sucederá o que surpreendeu Jerônimo. Estais preparados para as possíveis decepções, para os choques inesperados de sucesso que ignorais. Agora, ide repousar, e que o Mestre Divino vos conceda inspiração. Ó. Os espíritos estavam tão materializados que precisavam repousar, descansar. A gente às vezes ouve aqui o palestrante, a gente que estuda, né? Olha, analisa bem as palestras e fala coisas que não, ele não estudou tanto assim, né? Não tem conhecimento de causa. Você precisa descansar. O corpo precisa de descanso. Nós trabalhamos na mediunidade. Quem trabalha na plenitude não cansa. Claro que cansa. Tem que descansar. Você precisa do repouso. Você tem que comer. Quem prescinde da alimentação para repor a energia? Nós estamos no corpo. O corpo cansa. O espírito pode estar feliz. E estará quando está fazendo bem. Mas o corpo tem uma hora que não aguenta. Você tem que parar para ir ao banheiro. Uma vez, eu lembro lá, o altivo falando para a gente. Estava trabalhando lá direto, lá, num apartamento, 3, 4 horas na psicografia, tal. Aí disse que uma hora deixou o lápis e levantou. E o doutor Herman, o que foi? O que houve? Doutor Herman, eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que fazer xixi, eu não aguento não. O altivo era meio engraçado às vezes. O corpo pede. Aí o doutor Herman, tá. O espírito não precisava ir ao banheiro, mas ele precisava. Agora, esses espíritos ligados ainda muito à matéria, tem que descansar, dorme. Então,
Essa foi a reunião feita no plano espiritual com o nosso irmão, com os nossos irmãos suicidas. Alguma pergunta? É interessante Ah. esse ciclo de, né? A gente vem na Terra, né, com a missão, e a gente falha e recomeça de novo. Se eles falharem no mundo espiritual, eles vão passar por tudo de novo no lamaçal, voltar de novo para o, né? Eu entendi assim, para casa, né, de Maria de Nazaré de novo e recomeçar do zero. É isso? Não de novo lá no Vale dos Suicidas. O lamaçal que você está falando é o Vale. Não, porque ele já, o Vale dos Suicidas é um local de refazimento. Eles estão ali ainda plenos da energia vital que o perispírito absorveu. Ali é um estágio para que essa energia vital se esvaneça, se vá embora. Como espírito, ele não vai precisar passar por ali, mas ele pode se perder. Pode ser pego. Ele pode ser sequestrado, pode. Pode se perder, pode ser. Não vai ser porque eles estão vigilantes. Antes que aconteça, eles vão pegar e vão levar para lá. Mas quando levar para lá, é igual a mãe que pega o filho fazendo arte, vai levar uma boa surrinha, não vai? Uma boa chinelada. Só, cara, como é que pode? Vamos lá. Aí vai ficar internado, pode ficar num manicômio, pode ficar num lugar recluso, até poder novamente reencarnar. É isso que vai acontecer. Porque isso é muito de nós, é do nosso pensamento, é o nosso sentimento. E cada um sabe o que sente e o que pensa. Cada um sabe o que pensa e o que sente. Mais alguma pergunta? A pergunta da Carmen. Todo suicida passa pelo mesmo processo? Tá, que processo que você está falando? Do vale e para... Não necessariamente. Não. Você pega, por exemplo, como nós falamos, a dona Ivone falou para a gente, e a gente conversou com o espírito que estava há 2000 anos em região umbralina. O fluido vital já tinha ido há muito tempo. Ele foi resgatado dali direto para a colônia. Ou dali direto para cá, porque a casa passou a ter um ponto de apoio a esses espíritos por causa do trabalho. Então, vem para cá e daqui vai para a colônia. Aqui é um estágio. Olha a trabalheira que tem aqui no plano espiritual. Ele não precisou passar por aquele processo. O processo da dor, o processo da decepção, porque ele não acabou, ele não morreu, todo mundo passa, todo mundo sente. Agora esse mecanismo, tem que ir para o Vale dos Suicidas, para ali, para cá. Eu não sei também como funciona, porque não tem só a colônia Maria de Nazaré. Ali é uma colônia, está no início do livro, para atender espíritos de língua portuguesa, né? Da Europa, como os espanhóis, os portugueses, línguas em países da África, Brasil. Agora, tem uma colônia, com certeza, para acolher os espíritos de nacionalidade oriental, indianos, chineses, japoneses, porque eles não são cristãos. Então, não vai ser o Cristo ali, ou Maria, que vai... Os princípios serão os mesmos, mas serão outros espíritos que já elevados e que sabem a importância do Cristo, e devagarinho vai trabalhando esses espíritos, né? Como isso se dá, a gente não sabe. Tem outros processos lá que eles têm, que a gente não tem nem notícia disso, né? Tudo bem até aí? Question? Então vamos parar por aqui, porque a gente chegou aqui num fechamento de ideias. Vocês só me lembrem semana que vem esse pedaço aí do estudo, né? Que eles estavam na reunião, tiveram a reunião com o Teócrito, receberam o alta do Hospital Maria de Nazaré,
foram aconselhados, foram avisados que viriam à terra em passeio, foram aconselhados a ter prudência, né, vigilância e oração, para não acontecer o que aconteceu com Jerônimo. Então, resumidamente, foi esse capítulo que a gente estudou. Aí eles vão começar semana que vem, no dia seguinte, eles foram mandados descansar, no dia seguinte acordaram, aí a gente vai continuar a história semana que vem. Tudo bem? A Sandra está dizendo que como é vergonhoso saber o trabalho que nós damos aos espíritos. E é mesmo. E é mesmo. Então vamos continuar lutando, vigiando, orando, fortificando-nos na oração, fortificando-nos com a companhia dos nossos guias, para que não caiamos em tentação. Estamos estudando Jesus para sermos mais fortes como espíritos, para vencer o mundo que nos convida a todos os instantes para as coisas do mundo, fortificando-nos para vivermos no mundo sem sermos mundanos, fortificando-nos contra as paixões vis que degradam nós encarnados e nós desencarnados. Ajuda todos nós a vencermos a nós mesmos, a batalha diária que travamos conosco, como disse Paulo de Tarso, até que um dia possamos chegar a dizer também como ele, que não somos mais nós que vivemos, e sim o Senhor que vive em nós. Ajuda-nos. Para esses que se suicidaram, que tenham forças, que tenham ânimo, que tenham coragem, porque Deus sempre dará nova oportunidade para a vitória. Que Jesus os abençoe, que Jesus os envolva em suas vibrações de amor, de esperança, vibrações de paz. E rogamos o perfume das rosas, que esse Espírito sempre bondoso possa levar a todos, presenteando-os, os aqui que estão, com essa belíssima flor e esse suave perfume, eivados do teu amor, Jesus, das vibrações dos trabalhadores do bem, para que eles se sintam estimulados a vencer a vitória que os aguarda. Rogamos pelos que já estão reencarnados e que foram suicidas, que tenham forças, que tenham ânimo, que tenham coragem e consigam vencer a etapa difícil que irão passar, a tentação novamente do suicídio, nas dificuldades que baterão às suas portas. Ajudai-os a todos, estimulai-os, Senhor, que eles encontrem uma casa de amor como essa, onde se esclareça sobre a vida espiritual, onde se esclareça sobre a importância da vida, a importância de Jesus em nossas vidas, a importância de Deus. Rogamos ainda pelos familiares que choram a morte dos seus entes queridos, que retornaram à pátria espiritual através do suicídio. Consola-os e a tua misericórdia possa fazer com que eles os visite num tempo adequado, lenificando as suas dores e as dores desses que se suicidaram. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a nossa casa. Fortifica-nos, Senhor, para que jamais esmoreçamos, nós, os trabalhadores, imperfeitos, mas já trabalhadores do bem. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a vencer.
Despeça-nos, que seja então em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, de Leon Denis, de Allan Kardec, da nossa querida Ivone, do nosso irmão Camilo, de todos os trabalhadores, dirigentes e benfeitores aqui presentes. Em nome do amor de Cristo Jesus, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja.